Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Como é bom, o meu objetivo é exatamente o que o título desses vídeos sugerem. Dia a Dia com Deus é você ter um momento com Deus diariamente, ter uma palavra de encorajamento, de correção, de estímulo, de ensinamento para a sua edificação, santificação e o seu amadurecimento. Eu espero muito que esteja sendo útil para você essas mensagens. E eu peço a sua ajuda, não esqueça de dar o like, é muito importante, é importante você ativar o sininho, as notificações, se inscrever no canal se você não é inscrito e ajudar ele a crescer compartilhando esses vídeos com as pessoas para que possamos abençoar mais gente. O tema desse dia é como amar a Deus de todo o coração. Você já parou para perguntar que, como cristão, nós temos que obedecer os mandamentos? E nem todos os mandamentos estão na mesma categoria, existem mandamentos maiores e menores. E o maior mandamento de todos é amar o Senhor. Então nós temos essa obrigação, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos, nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Esse é o primeiro, maior de todos os mandamentos. E eu e você deveríamos estar preocupados em cumprir esse mandamento. E foi isso que aconteceu com Jesus. Um escriba experimentando perguntou isso a ele. Preste atenção no texto para nossa meditação. E um deles, isso está em Mateus 22, verso 35 em diante, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Fez essa pergunta. Qual é o maior mandamento da lei de Moisés? Verso 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O Senhor aqui está repetindo um mandamento constado em Deuteronômio capítulo 6, o chamado Shema de Israel. Deuteronômio 6, verso 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então esse é o maior mandamento. O Senhor exige ser amado pelo seu povo. E Ele quer ser amado nesses termos: todo o coração, toda a alma e toda a sua força. Isso significa com todo o seu ser, com todas as suas faculdades, com o seu eu, o seu ser na totalidade. Razão, emoções e o ser interior, pensamentos. Essa é a ideia. Mas como amar a Deus nessa proporção? Como obedecer e cumprir este mandamento? Bom, você precisa saber um pouco sobre o pecado, sobre o tamanho do seu pecado. Como é que é, pastor? Para amar a Deus, eu preciso saber do meu pecado? Sim. Para que você saiba o tamanho do seu perdão, o perdão que você recebeu, e assim amar. Se você lembrar na passagem que ele está na casa de Simão, o fariseu, e uma prostituta entra e começa a lavar seus pés com lágrimas e enxugar com os cabelos, esse homem julga o Senhor por deixar aquela mulher tocar nele. Então o Senhor vai repreender e vai dizer a ele: Simão, quando eu entrei aqui, você não ungiu minha cabeça, você não lavou meus pés, ela não para de regar com as lágrimas e enxuga com seus cabelos. E ela mostra então o seu muito amor por mim, porque a quem muito perdoou, muito amou. Ou seja, só pode me amar como essa mulher me amou se ela tem consciência do perdão que foi, o tamanho do perdão que foi oferecido a ela. E ela só sabe do tamanho do perdão que foi oferecido a ela porque ela sabe o quão pecadora é. Você pensa que não precisa de perdão ou precisa de pouco, porque pensa que é pouco pecador, Simão. Logo você vai me amar pouco, porque vai receber pouco perdão. Ou seja, a maneira de nós amarmos Deus de todo o nosso coração é sabermos quão pecadores nós éramos e quão pecadores nós ainda somos. Para que nós saibamos o tamanho do perdão.
Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3 diz que não há homem justo nenhum sequer, que todos se extraviaram. Diz em Gênesis capítulo 6 que o pensamento dos homens era mau continuamente. Diz em Gênesis 8 que a maldade e os pensamentos do homem é mau desde a sua meninice. Salmo 51 diz que em pecado fui formado, em pecado me gerou minha mãe, Davi disse. Nós somos extremamente pecadores, quebramos toda a lei de Deus, estávamos sobre a ira e o julgamento divino, não éramos bons, não havia bondade nenhuma em nós, ou nada que atribuísse algo ou o favor de Deus a nós, éramos criaturas perversas. Deus nos tirou do lixo, do monturo. Então, quando nós temos consciência de quem nós éramos, de quem nós somos, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Que a queda do homem não o piorou, o matou, o depravou na sua totalidade, o fez um ser abominável e deplorável que trazia náuseas em Deus. Então o primeiro passo é esse. Agora o segundo é saber que Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Mas o quanto Ele nos perdoou? Lembra da parábola dos talentos ou da parábola do credor incompassivo? Ele devia 10.000 talentos para o seu senhor. E o seu senhor o perdoou. E depois ele vai, seu conservo está lhe devendo 100 denários e ele não perdoa. Mas a suma o senhor repreende, porque ele foi perdoado de 10.000 e não queria perdoar o outro que estava devendo 100 denários. 10.000 talentos, se fossem somados, era uma fortuna incalculável, ou seja, impossível de ser paga. Passaria nos tempos de hoje de milhões e milhões e milhões de reais. Era impossível aquele homem pagar o seu senhor. Essa parábola figura, o Senhor ali é o nosso Deus. O homem endividado somos nós. A nossa dívida com Deus ela é impagável. Os nossos pecados ultrapassaram toda a justiça de Deus. Quebramos todas as leis de Deus, de modo que ficamos com uma dívida inquitável, impagável. E foi disso que Ele nos perdoou, de pecados que ultrapassaram os céus, de homens que bebiam iniquidade como água, de uma dívida que diante da lei dele era impossível ser quitada. É disso que Ele nos perdoou, dos nossos vis pecados. E então, consciente de quem nós éramos, como pecadores éramos, conscientes então agora do tamanho do perdão que Ele nos perdoou, então vai se cumprir o que Ele disse para Simão: quem muito perdoou, muito amou. Então nós conseguiremos amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma, porque nós sabemos quem nós éramos, o que nós fazíamos, da onde Ele nos tirou, do que Ele nos perdoou, o tamanho da dívida que Ele, bondosa, generosa, voluntária e gratuitamente perdoou, pagou, quitou. Então a reação não pode ser outra, senão cair aos seus pés em louvor e adoração e com um amor incondicional. É como se tivéssemos uma sentença de morte, uma prisão perpétua com 20 anos de idade, e um juiz amoroso fosse lá e anulasse a nossa sentença por um ato de misericórdia e nos desse liberdade. Seríamos eternamente gratos a esse juiz. Entretanto, esse juiz não nos livrou de uma prisão perpétua ou de sentença de morte. Ele nos livrou da condenação eterna. Séculos dos séculos dos séculos, sofrendo a sua ira no inferno eterno. Foi de lá que Ele nos tirou, sem que pagássemos nada, através da doação da vida, do sangue do seu Filho. Então, irmãos, procure pesquisar mais sobre os seus pecados, o que a Bíblia fala da natureza do homem, da queda do homem, da corrupção do homem, para depois saber o que Deus fez através de Jesus, enviando Ele, se fazendo carne, sofrendo em nosso lugar, levando o pecado, a culpa e morrendo, para ver o tamanho do perdão
que Ele nos concedeu. Então, assim, cumprir o que está em Deuteronômio 6, 4 em diante. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento. Eu espero que você cumpra esse mandamento a partir de agora. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.